Tá começando o 163º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Você me mandou um link nessa semana que é assim, a junção, né, é a epítome de tudo o que chama a sua atenção, né? Quero ver se o pessoal vai acompanhar. Então vamos lá. É a Floatica Scribe, é uma caneta com LLM embutido. Não tem coisa mais perfeita para te mandar de presente, Bia. Não, eu espero que não. Achei muito legal a proposta. Bom, vocês sabem da minha história com a Live Scribe, que foi muito legal. Agora, a gente tem que ter em mente que está numa bolha de IA, LLM, vai aparecer até fogão com LLM já. Ah, tá? certeza. Então, vamos ver. Agora, no dia a dia, será que funciona mesmo? Fui lá, vi o projeto, parece interessante, coloquei na pauta. Agora os ouvintes vão dizer, vocês usariam? Imagina você que está fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, é estudante de alguma maneira, então gosta de escrever à mão, ao invés de digitar, ou então quer escrever mais à mão, já que isso é bom, né? Neurologicamente falando, vocês usariam? Fica a dúvida, gostaria de saber. Eu vou deixar o link na descrição aqui. É assim, tem a parte legal e a parte que eu olhei pra esse vídeo e falei, gente, vocês têm a chance, assim, esse vídeo é uma aula de como não apresentar o seu produto, eu achei. Porque o produto, a promessa é interessante. Quanto mais eles explicam, mais complicado fica de entender como e o que, né? E aí, a hora que o vídeo parece que vai acabar umas 3 vezes, aí você acha que vai acabar e fala, não, tem mais. Mas espera, eles já não falaram isso? Mas espera, isso não era diferente? Mas não funcionava assim há 50 segundos. Então, eu achei um pouco confuso. A ideia, basicamente, é de você estar fazendo anotações normalmente, aí você aperta um botão e esse botão faz com que... Então, aí que tá. Ele não transcreve. A transcrição, ela acontece o tempo inteiro. O botão serve para você sinalizar para o sistema que aquele pedaço é importante, para ele fazer uns highlights. Mas no começo do vídeo não parece isso. No começo do vídeo parece que se você apertar o botão, ele começa a gravar. Então eu fiquei um pouco confuso a respeito do que esse botão faz. A ideia... é boa. Eu acho que assim, ela é boa. Vamos aqui citar só para não vir o follow-up, que talvez já tenha vindo a respeito disso. Tá. As questões e implicações de privacidade disso são perigosíssimas, certo? Muito bem não lembrado. Não estamos ignorando esse fato. Muito bem lembrado. Mas, partindo da premissa de que for comprar isso, vai usar para o bem, o que não vai ser 100%, mas para isso que eles estão fazendo, né? Existem essas questões e tem, por exemplo, um problema que eu vejo que ele é bastante comum, que eu não via como um problema, mas que as pessoas quando estão falando, por exemplo, com uma médica, com um médico, está falando problema, o médico fica anotando ali, né, o que está acontecendo, e que esse ato de anotar faz com que a pessoa que está lá contando o problema sinta que está sendo ignorada. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas parece que é uma coisa comum, né, que o paciente fala, pô, você fica escrevendo ou ouvindo o que eu estou falando? Eu falo, cara, eu estou escrevendo o que você está falando, o que eu posso fazer, né? Então que existem até produtos que já precedem ChatGPT e os LLMs todos, que eram esses gravadores com uma transcrição já, né? Que era super caro, era um serviço, assinatura, etc. Que serve pra isso. O que te traz aqui? Sei lá, como posso te ajudar? Botava lá o gravador na mesa, ele ia gravando e já você depois transcrevia, já existia isso. Os LLMs estão resolvendo esse problema. Bacana, né? Esse é um dos casos. Tem um caso de reunião também que eles falam, por exemplo, que tem diferenciação de interlocutores. Sabe? Que a voz da Aninha é diferente da voz da Claudinha, que é diferente da voz do Zezinho. Sim. Isso eu acho bacana também, ele oferecer, né? E todas as funções que tem até de você, depois da transcrição, ele já mandar para você um arquivo, né? Um texto estruturado, com o que foi dito, o que ficou decidido de cada um fazer... que é o que o ChatGPT está fazendo agora também, existem produtos específicos para isso, tudo isso é super bacana, né? E o formato de colocar na caneta, eles falaram que ela tem 100 horas de gravação, né, de
Aí ficou curioso. 100 horas de gravação com a caixa de recarga. Então eles estão medindo a hora de gravação como a capacidade de duração da bateria, certo? Pois é. Mas a caixa de recarga aparentemente separado. Não vem junto com a caneta. É separado. Eu tentei entender o preço e não consegui. É complicado. Custa $140. Na verdade, se você... A caneta é 140, mas a caneta é 160. Mas a caneta com o case é 180, mas também é 200. Se você comprar 5, é 240. É muito confuso. Então, tem essas coisas que me deixaram um pouco... Gente, vocês estão com a chance, né, de fazer uma coisa meio primeiro, assim, no mercado. Até porque polida, né? Não vai fazer muito sentido você usar a caneta para escrever, se ele vai copiar tudo. Qual que é a lógica, né? Copiar, estruturar, organizar, separar as informações, tudo via software para você deixar tudo pronto, a caneta perde o sentido, na minha opinião. Eu acho que aquela outra solução que eu esqueci o nome, que parece um cartão de crédito, que você gruda atrás do iPhone. Plod. Isso. Essa me parece mais vida real. Eu tenho essa impressão, né? Mas tá aí, fica registrado a caneta que você não vai usar para escrever. Mas aí eu fiquei pensando no seu workflow de estudos, por exemplo, né? Porque você faz as suas anotações no caderno durante a aula e você também grava a aula para fazer transcrição e poder fazer referência a isso depois, certo? Então, mas o ato de eu escrever e o áudio ficar sincronizado, eu não vou transcrever, eu não transcrevi nenhuma aula até agora, mas eu pego trechos, às vezes, e eu toco ali. O que eu não preciso é ficar escrevendo. O professor muda de assunto, eu abro ali como é que chama? Um bullet novo ali, coloco só observações e muda de assunto, eu coloco outra observação, então depois eu vou pulando com a caneta ali, o que ela falou nessa parte mesmo e tal. Vi que se tivesse passado, eu acho que foi 1 ou 2 vezes eu acessei o áudio das minhas aulas, foi muito, né? Tá. Então é uma coisa bem eventual mesmo e para ter lá, não quer dizer necessariamente que eu vou usar. Depende da didática do professor, né? Tá, sim, 100%. Então, eu confio mais no que eu escrevo e eu gosto de eu colocar com as minhas palavras, por questão de memorização também. Se eu deixar a IA para fazer tudo para mim, eu não vou aprender nada, né? Eu sei que o pessoal mais preguiçoso, ainda mais universitário, né, quer tudo pronto, não quer ter dor de cabeça, mas eu penso diferente, eu penso em retenção, aprendizado e retenção do aprendizado. Minha preocupação é essa. Então eu escrevo muito à mão, eu nunca digito em aula, nunca ninguém vai me ver digitando, vai ver sempre com a caneta. E o áudio fica lá, tudo, mas depois quando eu vou estudar essa aula aqui no PC e tal, no monitorzão, eu passo pelos tópicos, procuro, tento eu mesma, à mão, assim, desenvolver aquilo que eu entendi, que eu não entendi, busco material de referência, livros, e aí eu pego e reestruturo as minhas anotações de aula no OneNote, que daí fica lá, em hierarquias, né? Aí essa nota do OneNote, porque daí eu organizei, que às vezes a aula é meio caótica, né, gente? Você vai escrevendo no fluxo do professor. Aí no OneNote eu coloco num fluxo lógico, né? Os assuntos, o subassunto do subassunto, tudo um dentro do outro, né? E essa anotação do OneNote, aí sim eu jogo nas LLMs. E elas podem ou desenvolver aquilo para mim, ou o que é mais comum eu fazer são os quizzes, questionários, simulados. Eu aprendo nessa parte, me testando, tá? Então eu pergunto muita coisa, às vezes tem conflito de informação de professor com livro, aí eu uso para tirar dúvida também. Mas o que eu gosto é da LLM tomando, digamos assim, a lição de mim, entendeu? Esse é o que eu gosto mais, e é onde eu realmente aprendo, tá? Tá. E para quem tá chegando hoje, falou assim, mas como é que a Bia escreve e isso fica sincronizado com a gravação do áudio? Você não tá escrevendo com caneta de papel e tinta, né? Não, é verdade. Eu tô usando a S Pen e usando o Samsung Notes no tablet da Samsung, tá? Porque o Samsung Notes tem esse recurso nativo. Conforme você vai escrevendo, você abre lá uma folha de papel, igual um caderno convencional, vai escrevendo, aperta o botãozinho do REC, e ele vai escrevendo, você vai escrevendo e ele vai registrando. Aí depois que você termina de gravar, salva a anotação, o que você faz? Você dá um play no áudio e o que você vai escrevendo vai caminhando sozinho, ele vai aparecendo o que você ia escrevendo conforme o professor ia falando.
Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Aí eu vou lá no meio das anotações, aqui, ele falou tal termo, mas o que ele falou? Não deu tempo de eu copiar e eu não entendi direito. Eu toco com a caneta em cima daquela palavra. Você resumiu minha história na escola por 13 anos, Bia. Quem nunca, né? Você toca com a caneta de volta. Depois isso tá gravado, né? Tá salvo, tá? Você só toca em cima com a caneta. A LiveScribe fazia isso, né? E ele corre o áudio, ele pula para aquele trecho do momento que você escreveu aquela palavra. Então, aí você vê o professor desenvolvendo um raciocínio. Basicamente é só isso que eu uso o áudio. Eventualmente eu vou em trechos da aula para relembrar, e às vezes eu vou no livro, então eu leio no livro, agora esclareceu, então eu pergunto lá pro Claude, o Claude é o que eu uso mais, né, o que eu mais gosto, agora o Claude destrinchou para mim aquilo que o professor não conseguia, aí eu volto no raciocínio do professor e tento pegar o raciocínio dele, entendeu? Então é interessante você voltar, porque na hora que você for fazer uma prova daquele professor, é o raciocínio dele que vai ser avaliado, né? Exato. Ele quer que você use lá o ponto de vista dele, né? Então é importante você... Eu gosto de ter múltiplas fontes, eu gosto de ver como o Claude desenvolve de um jeito, às vezes no livro tá de outro jeito, o professor às vezes tá de outro jeito, é legal ver. Isso é ótimo pro cérebro, gente, isso aguça o seu raciocínio, desenvolve seu senso crítico. Estudar assim é muito bom. Boa. E você sabe de algum outro aplicativo que faça isso de você ir escrevendo e a gravação ficar associada a isso? Para quem, por exemplo, não tem acesso a um Samsung Notes. Você conhece algum que faça isso? Bom, além do Samsung Notes e da LiveScribe, que fazia isso exatamente desse jeito, eu não sei se o GoodNotes faz. Como eu não tenho iPad, sei que o GoodNotes é bem famosinho. Eu acho que ele tem recurso de gravação de áudio também. O Notability eu sei que tem recurso de áudio. Agora, eu não sei se esses dois fazem esse esquema aí de você conseguir pular para trechos da gravação conforme que você escreveu. Não sei, gente. Eu vou passar a bola para vocês que têm iPad aí, me contem, tá? Notability e GoodNotes, que eu sei que os dois gravam. Excelente, isso que eu ia falar. Quem sabe a resposta, gigahertz.fm/feedback, ou então direto com a Bia em... No Telegram, @BiaCunze. Excelente. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E eu não sei se é o Gabu ou a Gabu, me desculpe. O Gabu? Então, o Gabu falou o seguinte, eu lembro que o Marcos comentou uma vez que tinha uma API, um link com as transcrições dos programas da Gigahertz. Né? Queria saber qual é. Isso. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia, sim, tem os dois. A má notícia é que as transcrições não fazem parte da API. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, github.com/gigahertz/API. Bem facinho de lembrar, que é basicamente um jeito que tem de você plugar nos endpoints da Gigahertz para poder pegar as diferentes imagens das capas com diferentes tamanhos, a descrição, né, dos podcasts, dos episódios também, categoria, subcategoria, porque é tecnologia, tá em notícias, isso dentro do Apple Podcasts, as variações de cores, link, data, tá tudo ali, as informações mesmo a respeito do que dá para quantificar e coletar e transformar em lista da Gigahertz, você consegue puxar pela API, que o Podcasts é um JSONzão lá, né? Boa. A transcrição não faz parte da API, mas o que dá para fazer é o seguinte, você tem gigahertz.fm/adtrabalho/163, é o link desse episódio aqui de hoje. Se você colocar 163.txt, ele abre a transcrição em texto corrido para você poder puxar isso e fazer o que você quiser. E também em só 163, que é a página do episódio, no player do podcast, que aparece lá que está embedado, o que o Rambo fez foi colocar um botão da transcrição nesse player, que é sincronizado, que nem o que a Bia falou do Samsung Notes, é sincronizado com o momento ali do podcast. E tem busca também, então esse é um jeito bacana também de você explorar se você precisar. Então existe a API, existem as transcrições, mas uma coisa não está associada à outra. E os detalhes da API, bonitinho de como você mexe, os índices, tem mais de um JSON, né? Tem o índice dos podcasts, você encontra no link aqui na descrição também. Vocês querem tudo fácil também, né? Você tem que pôr em prática aquilo que a gente ensina aqui. Então, mão na massa, gente. Aprende a mexer num JSON, aprende a fazer É importante isso, né? Eu tô preparando umas aulas aqui também
Quando eu começo a falar para meus colegas, e eu vou preparar aula lá na universidade sobre isso, né? Falar um pouco de LLM, então, o pessoal tem dúvida no básico. O que é um JSON, né? É o JSON da sexta-feira 13? Não, não é o JSON da sexta-feira. O que é um prompt, né? O que é um markdown, né? O que é, você cola aqui, não, aqui ele bota asterisco, o negrito vira asterisco. Não, isso é para você fazer um crossover de informações entre softwares diferentes, né? A ideia do Markdown é você ter um texto puro que você pode automaticamente formatar, vamos dizer assim, né? Então são conceitos básicos que as pessoas não sabem. Então façam a lição de casa, entender, pesquisem na web o que é um JSON, o que é um Markdown, e peguem a API aí e botem a mão na massa. É legal ter um índice assim com todos, ele dá tanta dica e fala tanta coisa aqui, né? Então é legal vocês terem um catálogo de dicas, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Mas se viesse tudo pronto, não ia ter graça, né, Marcos? Pô, que coisa. É o que eu tô falando aqui, gente, de anotação de aula, de você aprender, memorizar. Aqui fica a API da Gigahertz, mesma coisa, a gente tem que ir lá mexer, aprender e exercitar o cérebro. E a gente criou essa API como parte de um desafio da Gigahertz, do ADT, na verdade, de ver como é que vocês achavam um jeito... Ele nasceu como o jeito mais curioso de fazer o ADT rodar em algum lugar. Certo. Aí foi muito interessante o ADT rodando no Nintendo 64, em uma traquitana que envolvia... Eu não lembro o nome da pessoa, desculpa, vou descrever errado como é que foi, você pode me corrigir. Mas eram pulsos de luz que eram traduzidos até chegar no som que passava por uma coisa analógica, era super bacana, né? A gente criou o segundo desafio do ADT, que era, tá aqui a API, inventem, façam a coisa mais criativa possível, mas com uma coisa mais trabalhosa, né? É de graça. Não estão pagando ninguém para fazer isso. Esse acabou ficando, né, não tão desafiador, talvez mais desafiador, né? Mas quem quiser brincar com isso vai estar aqui na descrição. Boa. E já que a gente tá falando em aula e tal, como eu tô falando, né, eu quero desenvolver um projeto lá, não sei se de extensão, mas sobre LLMs e IA para estudantes, para aprender a estudar, para estudar melhor, mas eu tenho medo, Marcos, de eu levar esse projeto para quem bate o martelo e não entendeu o que eu tô propondo. Putz, o quê? Você quer fazer aluno usar IA? Mas de jeito nenhum. Quer que a nossa profissão de professor seja extinta? Esse é o meu medo. Porque o notebook LM, Marcos, olha, eu vou te falar, viu? Com as novas ferramentas, implementações, eu fico pensando, putz, quem precisa de professor agora com isso aqui? Cuidado. Mandem seus feedbacks pra Bia, hein? Tem nada a ver com isso. Deixa eu explicar. O professor não é uma coisa descartável, assim, mas tem gente que gosta de ser autodidata, gente. Eu sou uma, sempre fui assim. E vocês que são professores, vocês batem o olho, depois de 1 mês, 2 meses conhecendo os alunos, vocês já sabem quem que é o autodidata, quem que é o preguiçoso, quem que só vai lá para levar a presença. Vocês sabem, vocês têm as manhas. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Agora, com o notebook LM, para você pegar um assunto muito difícil, aliás, uma das coisas que eu quero futuramente fazer aqui uma aula, uma coisa, é como estudar, como aprender coisas difíceis de forma autodidata. Né? Porque pintura, às vezes aquarela, você vê outros pintando, você tenta desenvolver a técnica, vai um tempo, mas e assuntos acadêmicos, assim, muito difíceis? Né? A gente sabe que tem isso aí na área de ciências naturais, exatas, o pessoal bate demais a cabeça, às vezes parece que falta aquela mão amiga. E nessas horas entra a LLM, parece que a LLM te pega pela mãozinha, não é à toa que tem gente se apaixonando por IA, né, gente? Ou é um indiano no YouTube, agora é IA também. Vocês se apaixonam aí pela didática, pelo envolvimento, que realmente eles se adequando corretamente com o prompt. Olha, eu sou um tanso nesse assunto aqui. Por favor, Claude, por favor, GPT, me explica esse assunto aqui como se eu não soubesse nada. Aí ele vai e vai. Você fica encantado, porque parece que ele entende suas dificuldades, ele pega o básico do básico. E depois você vai adequando. Ah, legal, essa parte eu entendi. Agora explique como se eu fosse um graduando, um especialista. Aí ele começa a adequar a linguagem e você vai se aprofundando naquele tema. Então, é um professor personalizado, né? Não é todo mundo que se dá bem com isso, tá? Eu presumo que vocês que ouvem aqui o Área de Trabalho se enquadrem nesse grupo. Vocês gostam de aprender a fuçar nas coisas.
Então a gente faz o podcast para vocês. E vocês têm uma vantagem, sempre falo isso aqui, né? Profissional, acadêmica, em relação aos demais estudantes. Tirem proveito disso e aproveitem o notebook LM que tá, ó, chef's kiss. E para aproveitar ainda mais, o Juliano mandou pra gente o link de uma extensão para você enviar um material do YouTube direto pro notebook LM. Que eu vou deixar aqui, é uma extensão do Chrome, né? Então tem essa, talvez, limitação, mas você adiciona direto ali e manda uma playlist inteira se você quiser, não precisa ser só um vídeo, né? E aí você faz a pesquisa em grupos, basicamente. Você consegue também de um canal do YouTube mandar para o notebook LM, não precisa ser especificamente a respeito só de um vídeo. Então isso pode dar uma agilizada aí para quem envolve vídeos, né, durante o estudo. São as duas coisas que a Bia falou, né, o indiano no YouTube ou o LLM. Aí sim você vai se apaixonar direto pelo notebook LM. Perfeito. Então é uma dica bastante valiosa. Então, por que eu falei isso dos professores? Gente, porque tem um recurso novo que eu estava testando aqui. Até quero a ajuda de vocês para esclarecer algumas coisas que não ficaram bem claras, tá? Mas tem um recurso novo aqui que é o de gerar vídeos, Marco. Eu não sei se você chegou a mexer nisso, mas o que é? Bom, basicamente ele pega, assim como ele faz um podcast, ele vai pegar suas fontes e piriri poró e vai criar um vídeo. Por coincidência, todos os meus notebooks aqui são fontes que tem bastante imagem, gráfico, então ele usa exatamente para ilustrar esse vídeo, ele usa as imagens das próprias fontes. Eu fiquei me perguntando, e se as fontes forem puramente texto, será que ele cria as imagens? Aí tem o perigo de alucinar, né? Com o que eu testei, ele não tirou nada do acaso não, tá? Ele usou as imagens do material. Mas eu fiquei com essa dúvida, gente. Eu dei uma pesquisada, não encontrei essa informação. Vocês que estudam, sei lá, ciências sociais, sei lá, vocês têm algum material ali que não tem imagem. E você pede para ele criar um vídeo. Como é que ele vai ilustrar esses slideshows com as informações? Porque eu tenho essa curiosidade, Marcos, eu não consegui descobrir. Então, para mim, ainda não apareceu essa opção de criar um vídeo. Eu tô olhando toda hora para ver se chega, não chegou ainda. Eu tô usando o Pro, né, o Studio. Talvez seja isso. Tinha esquecido desse detalhe. Tá, provavelmente é, porque eu tô olhando, parece que eu tô na Europa, que não chega nada de IA. Pra mim, tá assim. Mas o que eu vi que acontece é que ele gera o slideshow a partir da informação que não precisa ser imagem. Esse é o lance dele. Além de gerar, por exemplo, o podcast em áudio, e não é um vídeo feito pelo James Cameron. É um slideshow. Exatamente. Simples, né? Então tem isso, e aí eu acho que o risco dele alucinar é meio parecido com o risco de alucinar com texto, alucinar com imagem. É uma alucinação multimodal, o risco, né? Meio parecido assim, porque os slides que eu vi também em matéria são super simples, é uma coisa para ser rápido, né? E até com uma pegada mais didática, parece menos elaborado. Não que didático não tenha que ser elaborado, nisso que eu estou dizendo. Mas são elementos mais simples num fundo branco, por exemplo, aplicados ali, para girar rapidinho e você poder explorar a partir disso. Mas essa, de novo, é a impressão que eu tive a partir de tudo o que eu vi. Porque eu não pude ainda mexer e montar um com as minhas próprias patas. Tô louco para ver se isso aparece. Ainda não chegou. Posso dar uma alfinetada? Mais uma? Já que eu tô na frigideira, vamos jogar no fogo. Não é não? Olha, tá melhor que muitos slides de professor por aí. Não, gente, falando sério, tem professor, claro, não são todos, tá, mas tem alguns, assim, são excelentes pesquisadores, são gênios, são maravilhosos, incríveis, tem uma produção acadêmica fenomenal, mas na hora de dar uma aula, ele usa fundo azul com fonte amarela. Patrocinado por Blockbuster. E usa aquelas imagens do Word Clip Art lá, lembra? Tá. Parece um PowerPoint vindo direto do início dos anos 2000, assim, sabe? Que ele não foi atualizado e tal. E tem professor, eu amo tanto o professor, eu fico pensando assim, nossa, eu acho que eu vou me oferecer para fazer uma monitoria só para eu fazer uns slides novos para ele, porque eu fico com uma peninha, assim. São professores incríveis, né? Mas não negligenciem isso, gente. A parte audiovisual ali, a parte, ainda mais quando aulas que são muito esquemáticas, né?
Quase que eu falo a matéria aqui. Não. Ops. Mas tem assuntos que é muito importante um suporte visual bacana, tá? Então ajuda sim. Não precisa encher de textos, slides, porque para um aluno preguiçoso que estuda slide, eu concordo plenamente com o professor que só bota imagem e gráfico. Perfeito. O aluno vai ter que procurar sozinho e aprender sozinho. Nada de ficar entregando apostilinha, né? Não é a quinta série, né? Agora, dá para pegar uns gráficos do livro, assim, melhorar a imagem, não é só escanear e botar tudo escuro lá, né? Dá para fazer um tratamentozinho melhor e tal, né? Só isso. Sim, com o LLM facilitou, né? Porque você começou a apresentar a sua tese sobre as matérias, né, que o professor não faz um slide muito bom, eu penso assim, tá assim, você pega as pessoas muito geniais, não é o Johnny Ive que vai curar o câncer, é uma pessoa muito genial que provavelmente não sabe fazer um bom PowerPoint, que ela passou todo o tempo de vida dela afiando o talento científico, né? Você falou, a pessoa é uma excelente pesquisadora, pode até ter uma didática bacana, que é muito inteligente de pesquisa, não transmite 100% isso naturalmente para ser um bom professor, uma boa professora, existe, né? Você tem que ter o segundo talento da didática, né? Mas a didática também é diferente do tempo e da habilidade gráfica de você botar isso, apresentar bonitinho num slide. Agora, é engraçado também observar que tem slide que deu um trabalho do cão pra ficar feio, né? Aí é um outro problema, né? Puxa. Se você tivesse tentado menos, tinha estragado menos também, né? Isso pode acontecer, né? Então, tem professor que ele escaneia a página do livro, assim, a imagem e tal, e do jeito que escaneou, ele cola, assim, no slide. Então, tudo bem, ele tá se esforçando ali, mas aí você vai ver um gráfico ali, vai ver o que tá no eixo X, no eixo Y já tá ruim de você enxergar, né? Aí você tem que fazer um esforço ali, e aí você pega o slide e mesmo no slide você não consegue ver direito. É complicado, gente, mas eu acho que logo vai aparecer uma ferramenta bacana aí de IA que trabalha esses problemas. Não vai demorar muito, não, viu? E eu já critiquei slide, já critiquei o Canva também, que o Canva vai no extremo oposto, né? Faz um circo, né? Fica parecendo um trabalho da quinta série. Então eu acho que, gente, slideshow, PowerPoint, isso que vocês têm que aprender com a Nancy Duarte. A Marcos já deve ter ouvido falar dela, porque eu acho que eu já falei dela, não tenho certeza. Já, que sim. Procurem os livros dela, palestra de TED, eu tive acesso às coisas dela, se não for 20 anos atrás, quase isso já. Então eu aprendi a fazer slides com ela, tá? Fazer uma apresentação ficar interessante, ficar envolvente, ficar clean, né? Eu fui muito atrás dela na época que tinha os keynotes do Steve Jobs, que eram um espetáculo à parte, né? Eles eram extremamente objetivos, envolventes. Claro que tinha o carisma do apresentador também, mas aquela arte de você projetar o slide só com o que interessa, só a informação bruta e de uma maneira bonita, né? Minimalista, que era a marca registrada aí das apresentações dele e do próprio Keynote da Apple, né? Então procurem aí o material da Nancy Duarte, que vocês só têm a ganhar, tá? Que, apesar do nome, não é brasileira. Não. Aquela palestra que se transformou em filme, que ganhou gente do ex-vice-presidente lá, sobre mudanças climáticas e tal. Uma verdade inconveniente. Isso, As informações bem questionáveis, porque anos depois muita coisa não se concretizou o que ele falou, né? Mas as apresentações e a parte visual da apresentação, o filme, assim, é impecável, tá? É uma aula. Agora, sobre produtividade com apps nativos, que foi o tema do episódio passado, o Douglas falou o seguinte: eu já testei vários aplicativos, Evernote, Todoist, Superlist, Micro, To-Do, OneNote, mas como estou no ecossistema da Apple, optei por utilizar os aplicativos nativos que me atendem muito bem e são gratuitos. Considerando o preço do aparelho, né? Gosto da simplicidade e bons recursos dos aplicativos nativos, mas no trabalho, o mundo, ele colocou entre aspas, é Microsoft, e os apps Apple Mail e Apple Calendário não funcionam muito bem com as contas da Microsoft. Aí agora eu vou complementar. As contas da Microsoft não funcionam muito bem com as contas da Microsoft, tem sido a minha experiência. Agora voltando aqui ao follow-up do Douglas. Já tentei usar o Apple Mail, mas a experiência é muito ruim. Uso Apple Notes, Apple Reminders e o Outlook no Mac e no iPhone.
o Apple Calendário no iPhone e o Microsoft Teams no Mac. Então tá uma mistura das duas coisas aqui para ele. Sabe o que funciona bem de e-mail, gente? Vocês não vão acreditar, mas é o Samsung Mail. É muito louco isso, porque no Mac e no PC eu acabo usando o web para acessar os e-mails. Outlook, Gmail. Eu desisti porque é complicado. Mas no ecossistema da Samsung, aqui no smartphone, no tablet, nossa, é tão lindo, tão perfeito, muito parecido. E eles melhoraram muito, assim, porque eu cheguei a assinar um serviço de e-mail, que eu também esqueci o nome, gente. Perdão, eu tô saindo das férias, voltando pro ritmo, eu ainda não peguei no tranco, tá? Mas vocês vão se lembrar, é um serviço de e-mail lindo, esteticamente falando, e que você podia criar tarefas, assim, automatizar, transformar num to-do, colocar um reminder para mais tarde. Infelizmente ele foi descontinuado, ele era pago, mas era muito bom. E parece que o e-mail da Samsung incorporou essas coisas, porque você tem listas VIP, você legal. pode colocar alarmes para e-mails, lembretes. Isso é um dos motivos de eu ter usado os lembretes da Samsung, tá? Às vezes chega uma atribuição, uma tarefa por e-mail para mim, eu transformo, num clique só vira um lembrete do Samsung Reminders. Aí no meu widget fica o do Todoist e o da Samsung um embaixo do outro ali. Então eu eu consigo visualizar rapidamente as coisas. Porque dava muito trabalho tirar o conteúdo do e-mail, pegar o anexo, que às vezes é um doc, às vezes é um PDF. Aí eu crio uma tarefa, anexo aquilo, e lá se foi 15 minutos do meu dia só jogando uma informação de um lugar para o outro. Eu não me dou mais esse luxo, gente. Né? Você começa a ficar velho, você fica chato. Eu não quero perder 15 minutos da minha vida jogando coisa de um lugar para o outro. Então, um clique ali vira um reminder, ele pede a data. Eu falo, beleza, me lembre desse e-mail de novo no dia tal, na hora tal. Aí ele joga, já fica o lembrete ali e automaticamente no widget dos reminders das coisas que ele vai te lembrar no futuro. Então, se olha rapidamente ali no widget, todos os e-mails, todas as coisas do Samsung Notes também, que você colocou um lembretezinho, ele vai listar no widget para você. Então, sem estresse, sem dor de cabeça, tudo automático. E por isso, Douglas, que eu falo contigo, tá? Então, esse negócio de contas nativas e tal não funcionar bem, você tá corretíssimo, né, com o que você fala do Apple Mail e tal. Mas eu acho que a Apple, o Marcos vai me corrigir, eles estão dando mais esmero, vamos dizer assim, aos apps nativos do iOS do que do próprio Mac. Por muito tempo foi assim. O do Mac tem melhorado. O aplicativo de e-mail ficou estacionado 10 anos. E nos últimos 2, assim, 3, ele começou acharam a senha da máquina que estava encostada com o único projeto do e-mail e conseguiram exportar de novo, não sei. Sim. Então, mas eu concordo com você. Por muito tempo, o foco foi mesmo no iOS, com certeza. Bom saber. Então é isso, gente. Não tomem tudo por garantido, tá? As coisas da Samsung em mobile, aqui pra mim, se a gente colocar todo mundo lado a lado, Microsoft, Apple, tirando o Google, claro, que o Google vem as coisas nativas no Android, mas a Samsung tá fazendo um trabalho muito bom, tá? Com os apps de produtividade. Calendário, Mail, Reminder, etc. Tem uma coisa específica no Mail que eu sinto falta, que é o seguinte. Também existe, chegou o e-mail da conta para pagar no dia 8. Aí, o que eu faço, né? Vou lá, botão direito, me lembre em dia 8, sei lá, 9 da manhã. Ok. Tá. O e-mail, ele vai para uma caixa específica de e-mails futuros, lembretes, mas quando chega o dia 8 às 9 da manhã, ele só aparece de volta na lista de e-mails com uma tagzinha, tipo lembrete. Ele não, entre aspas, chega de novo com uma notificação de novo. Isso não vai parar no lembretes, então é meio inútil. Eu sinto falta disso, de a partir do e-mail poder criar um lembrete para poder me notificar no dia 8 para eu pagar a conta. Isso ainda sinto falta. E, por exemplo, eu passei... Isso depois eu explico com mais tempo, no outro episódio. Mas eu tô com acesso ao OmniFocus Full agora, a partir dessa semana. Eu falei, putz, agora vai rolar. Vou pegar o e-mail a partir do mail do macOS, vou dar um compartilhar pro widgetzinho do OmniFocus para criar um lembrete perfeito. Não dá para você compartilhar e-mails a partir do mail. Para fora. Você só consegue encaminhar como um e-mail. Não é que nem o Safari, por exemplo, que tem lá o share
Para alguém, para um aplicativo, mensagens, não tem isso. Então, do mesmo jeito, eu não consegui fazer. Eu sinto falta de uma forma nativa poder criar a respeito disso. Uma coisa que eu não testei é aquilo que eu sei que existe, por exemplo. Eu vou falar carangueja para não ativar aqui a assistente da Apple de ninguém. Mas, carangueja, você está com o e-mail aberto. Eu falo assim, me lembre a respeito disso no dia 8 às 9 da manhã. Que às vezes funciona, às vezes não. Dela criar um lembrete contextual, chega às 8 às 9 da manhã, o isso ela sabe o que é. É uma mensagem, mostra a mensagem. É um site, mostra um site. Eu vou testar com o e-mail, passar raiva que não vai funcionar, afinal é a carangueja. Mas eu sinto falta disso. É a única coisa que, dessa parte de manter no ecossistema, ainda eu acho um pouco ruim. Todo ano, toda WWDC eu penso, agora eles vão fazer o maldito e-mail chegar de novo com algum tipo de notificação. Não, ele só brota ali se você não ficar caçando todo dia. É o que eu faço de manhã para ver se não tem nenhum e-mail com o lembretezinho, com o reminder lá marcado, eu acabo deixando as contas passar batido. Isso é um problema. Eu tenho certeza que o pessoal do time, do mail na Apple, é tudo geração Z, então eles mexem no meio assim, falam, mas quem que usa essa porcaria hoje em dia? Quem usa e-mail? É um jeito de você forçar o pessoal a migrar de e-mail. Não, deixa eu fazer, ficar doloroso cada vez que você espeta no olho. Vingança contra os boomers. Pode ser também. Então eu sinto falta disso. E sobre, assim, Microsoft, eu já comentei algumas vezes, né? A Lura tá usando as contas da Microsoft, eu acho bem fraquinho esse ecossistema de produtividade profissional deles. Tem aquilo que falam assim, pra ficar ruim tem que melhorar ainda. Eu tô achando meio assim, a experiência é bem travada. O que é curioso, né? Porque mercado corporativo é uma grana enorme, a Microsoft está há muito tempo nisso. Talvez das empresas grandes é que está mais tempo fazendo isso. O Google começou a fazer por causa da Microsoft, é melhor. O Slack existe, né? O Teams, ele é péssimo. Então é curioso isso, bem curioso. Mas até carro da Mercedes vai ter Teams, então... Eu acho que é um pouco de comodismo corporativo, Marcos, porque tá tantos anos lá... Nossa, vai mexer, vai mudar pra quê, gente? Já paga essa licença aí, já tá no nosso budget. Paga a licença todo ano, deixa isso por conta deles, vamos cuidar de outras... o que é a nossa expertise mesmo, e deixa essa parte aí operacional pra Microsoft. Não tem outra explicação, pode né? ser. Pode ser. Agora, também quem mandou um follow-up a respeito disso, ele mandou um follow-up e depois um follow-up do follow-up. Vou ler tudo de uma vez. Foi o Ricardo. Ele falou assim, cancelei a minha assinatura do Evernote e migrei todas as notas para o Apple Notes. Falou que está usando o lembretes, o calendário na suíte de produtividade, full nativo. Foram cerca de 1.000 notas, pelo que pude avaliar durante as exportações, não tive perda, e o problema é fazer caderno a caderno. Isso até ajuda a verificar se teve perdas, mas demora. E especialmente se você tiver muitos cadernos e notas, é uma coisa que demora bastante. Posso dizer que foi indolor e a formatação não foi perdida, mas as notas eram simples na maioria. Aí vem o segundo follow-up. Só para acrescentar à discussão, a sincronização do iCloud ainda deixa a desejar. Ela é lenta, talvez por serem muitas notas. Fiz a migração dos aplicativos no meu Mac Mini, demorou umas 24 horas para atualizar tudo no meu iPad, né, que é o dispositivo diário, e até agora, cerca de 4 dias depois, ainda não completou no iPhone. Isso falta umas 50 notas. Falou que a sincronização é mais rápida quando são poucos itens, mas com muita coisa, deu umas tropeçadas aí pro Ricardo. Certo. 1.000 notas parece muito, mas na hora de você organizar e organizar os cadernos principalmente, né, dá um trabalhinho. Mas o pessoal pergunta, você não vai migrar, tal? Eu tô abrindo o meu Evernote aqui, eu tenho exatas 10.186 notas, gente. Então... Maria. E tá rápido aqui no Windows, ele tá, sabe, deu uma melhorada. Parabéns, pessoal da Bailey Spoons, eu tava tão apreensiva aí tempos atrás, né, com essa compra e tal, mas tá muito bom mesmo, e eles estão implementando várias coisas em mobile também. De tempo em tempo eles lançam uma newsletter ali em vídeo também no YouTube, com as melhorias. Tá ficando muito legal, viu? Então, não vou sair por enquanto, tô pagando. São tantos anos de notas, né, gente? Quando eu quero achar uma coisa de 8 anos atrás, eu acho. Eu tenho um histórico, assim, mais ou menos, dos assuntos que eu vou estudando, então ajuda demais, ajuda demais. Eu tentei achar no Ulisses aqui quantas notas eu tenho, ele não mostra. Vou procurar depois com mais calma, que eu fiquei curioso agora também, né? Porque eu tenho Sim.
Sim, desde todos os roteiros do Loop Matinal Aham. até todos os textos do 95Mac, tá tudo guardado lá, e tudo aconteceu no meio desse caminho, que é coisa pra caramba, né? Então as descrições de todo episódio da Gigahertz, da Alura, não sei, vou procurar com mais calma depois, ver se eu acho aqui. Legal. Agora, eu aprendi por conta de um link bem curioso que a Bia me mandou nessa semana sobre uma plataforma chamada Eva, que passou por um problemão envolvendo até a Polícia Civil e funcionários que fizeram uma bobagem. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, se você assinar o plano anual, por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano de assinatura. E se você trabalha muito na rua, depende de Wi-Fi que você não conhece, aqueles Wi-Fi do hotel, o do avião você paga, mas ainda assim, uma parte desse preço são os seus dados. Isso é coletado, né? Que sites que você acessa, por quanto tempo, né? Qual que é o seu aparelho, isso depois acaba virando, em mais longo prazo, quem é você, os seus hábitos dentro e fora dos sites que você visita. Você deveria poder dizer não a essa coleta de dados e você diz não com o ExpressVPN. Tudo o que você faz passa pelos canos impenetráveis, criptografados e nem ela sabe os sites, serviços, aplicativos, servidores que você bate, afinal isso faz parte dos seus dados, da sua conexão. E para streaming isso é muito bacana, porque dependendo do país que você rotear a sua conexão, dos mais de 100 que ela oferece aí pelo mundo, você tem acesso aos catálogos desses países, que são catálogos diferentes do que tem no Brasil. Tem coisa que chega antes lá fora, tem coisa que nunca nem chega aqui no Brasil. Contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no YouTube no Brasil, por exemplo, você roteia a conexão pelo Brasil e você destrava esse conteúdo. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no computador, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, como eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês e se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de lambuja aí no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Hora de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por nos patrocinar, tornar os nossos ouvintes mais produtivos e mais seguros. E, aliás, Marcos, é sobre VPN, a partir desse assunto, que nós vamos entrar no Tails, que a gente já vai falar a respeito. Eu estava conversando com um amigo, o Raul, um beijo, Raul, foi ele que me deu a dica do Tails, e a gente estava comentando, não sei se você chegou a acompanhar, mas com toda a lei Magnitsky aí contra o Alexandre de Moraes e tal, um colega jornalista nosso falou que o Alexandre de Moraes ele pode facilmente burlar, vamos dizer assim, ou então não cair nessa lei usando VPN. Eu falei, meu Deus, as voltas que o mundo dá. Eu não acredito que um colega me falou sério, não falou na zoeira não, gente, mas ele sugeriu para Alexandre de Moraes usar VPN, pasmem. E nessa conversa com o meu amigo, né, sobre segurança, sobre rastreio, e você tá realmente seguro na web e tal, foi que veio o assunto do Tails, e eu fiquei encantada. O Tails quer fazer as vezes da casa, Marcos? Explica o que você achou do Tails, depois eu dou minhas impressões também. Tá, as minhas vezes da casa, elas serão bem rápidas. Tá. Assim, já ouvi falar? Eu falei, não, nossa, que interessante. É um sistema operacional portátil e seguro e privado e travado para tentar ao máximo impedir vigilância. Você fala até sobre censura, mas o meu conhecimento a respeito disso parou aí, porque eu sabia que você ia testar, então eu fiquei mais curioso. Falei, bom, deixa a Bia me explicar. Né? Então, ele é gratuito, pelo que eu entendi, certo? Você consegue instalar no Windows, no Mac, no Linux, até Debian, Ubuntu. Tudo. Isso, para quem manja de terminal, gosta de passar raiva, vai conseguir fazer também. Tem toda uma documentação bem extensa de suporte para você conseguir fazer isso. Mas, essencialmente, é um sistema fechado para você colocar no computador. Você pode até botar a partir de um USB, né? De um drivezinho USB e botar a partir dali, ele funciona ali e tirou e beleza. É mais ou menos isso? Foi o que eu fiz, tá? Eu baixei lá uma legal. Imagem, né? Dá pra dizer assim, né? É parecido com Linux, gente. É a mesma filosofia e tal, só que a proposta é não deixar rastros e você ser uma muralha, você ter uma muralha aí quando você tá usando um PC que não é seu. Eu quero usar em outros PCs, né? Aí eu vou poder fazer o test drive verdadeiro, mas você baixa a imagem, instala no seu pendrive ali, não chega a 2 GB, tá?
E é só isso, é só isso. Você coloca no pendrive lá. Vocês lembram do Portable Apps que tinha aí? Eu usei uns 15 anos atrás, quando você usava PCs de lan house, de laboratório de universidade, então você queria usar os seus apps. Então você tinha o Portable Apps, que era totalmente baseado em open source, era o Firefox. Você tinha versões portáteis de um monte de apps, mas não era exatamente um sistema operacional rodando dentro de um pendrive. Tá? O caso do Tails é justamente, claro, ele é enxuto, mas a prioridade dele é navegação. Tá? Então vocês que trabalham com informações muito cruciais, precisam usar às vezes máquinas que não são a de vocês e tem um certo receio com o que vão usar nessa máquina. Quem trabalha com investigação, jornalismo investigativo também, muito legal. E só não tem o teste do dia a dia ainda, gente, porque eu quero testar, como eu falei, em outras máquinas, tá? Mas eu achei fabuloso e tô passando a dica para vocês aí. Quem usou, quem conhece, quem usa, passa o feedback para nós, que nós queremos saber o que vocês acharam do Tails. Uhum. E quem tiver outras dicas também de sistemas parecidos que façam a mesma coisa, porque esse me parece aquele tipo de assunto que a gente tropeça nele aqui, fala um pouquinho e descobre que existem entusiastas muito apaixonados a respeito disso, com várias opções, que usam bastante, então mandem pra gente, tá? Acho que isso pode acabar sendo útil mais cedo ou mais tarde aí pra uma parcela das pessoas que escutam aqui o Área de Trabalho, né? E teria sido útil pra galera daquela plataforma Eva, né? Que você me mandou uma notícia essa semana sobre ex-funcionários que sabotaram um sistema que estava avaliado em 10 milhões de reais à frente do lançamento, me parece. Eu queria entender o que chama atenção a respeito dessa matéria e talvez engatar um papo a respeito de segurança de informação e backup no trabalho. Não, o que me chamou a atenção é que a gente está vendo muita startup de IA pipocando por aí à torta e à direita, e a gente não sabe quem são essas pessoas, né? E você vai lá, cria seu cadastro, dá os seus dados, né? Tem pessoa que não tem pudor nenhum, nem sabe o que é e tá pondo lá seu CPF, seu nome, seu endereço. Então, basicamente, o que eles queriam fazer, Marcos, me corrija porque eu não lembro muito bem da notícia, tá? Eles queriam pegar esses dados da startup, dessa startup de IA, e abrir novas empresas com novos CNPJs, sei lá, e ia virar um forrobodó de dados aí das pessoas andando pra lá e pra cá. É isso? Teve duas pessoas, né, que uma ficou responsável por apagar todo o sistema lá, em produção mesmo, estava no ar dessa plataforma, o outro pegou as senhas todas, né, antes dele ser demitido, tentou acessar também lá no mesmo dia, para garantir que estava excluído. Teve um terceiro também que planejou ali só da parte do planejamento. E o que apurou mesmo a polícia foi que eles estavam pensando em criar empresas novas e usar esses dados já como base aí. E eu tentei achar sobre essa plataforma Eva, que era o alvo dessa bagunça toda, só que esse é um nome tão genérico que tem 30 Evas baseadas em IA e LLM, né? Tem algumas, teve um site de uma empresa que... Aí eu começo a entender o pessoal das críticas ao exagero de LLMs, né? É o texto gerado pelo ChatGPT, as imagens todas geradas também pelo ChatGPT, a empresa inventada pelo ChatGPT. Aí não me passa tanta confiança. Né? Tem lá, conversa aqui, a Eva é uma assistente, um chatbot de WhatsApp. Aí tem, sei lá, 4 lugares diferentes simbolizando essa Eva. Cada uma parece de um jeito, todas com um acabamento bem cara de GPT mesmo. Aí eu começo a entender, o pessoal fala, cara, vocês estão viajando, esse negócio só gera porcaria e não dá pra confiar em nada, né? Não passa tanta confiança. Dito isso, né? Essas empresas, todas elas estão sujeitas a passar por esse tipo de problema, né? Seja ela muito apoiada em IA ou não, você vê lá aquele negócio do roubo ultra bilionário, cada hora falavam de um valor lá também, foi um cara... Eu não sei se ainda é essa a história. Quando eu vi, era essa a história. Um cara lá que recebeu uma grana para pegar uns dados e passar para frente, não sabia o que estava fazendo. Meu Deus, sou uma vítima da situação. Deu no que deu, né? Aqui eram 3 pessoas envolvidas, cada uma num pedaço aí também para poder pegar esses dados. E é engraçado que se as pessoas responsáveis pela empresa escutassem aqui o Área de Trabalho, isso provavelmente não teria acontecido, né? A gente já falou sobre cada etapa que deu errado aqui na situação deles, sobre segurança, sobre backup, sobre você né, deixar... cada informação um pouco mais num silo específico para evitar que isso possa acontecer, sobre redundância né, e segurança de acesso. Então, é curioso como
A gente traz aqui um tema ou outro, mas de vez em quando aparece uma história bem cabeluda que lembra da importância de cada dica que a gente dá aqui, de você nem só levar isso num vácuo, mas associar uma coisa a outra pra... Não tô dizendo que se seguissem tudo, teria evitado que 3 espíritos de porco tentassem fazer, né, um caos aí e sabotar um sistema de 10 milhões de reais. Porém, né, é um lembrete que todo mundo tá sujeito, desde uma perda de dados por falha de HD, até uma coisa mais séria. Por isso, vamos lá ligar a autenticação de 2 fatores, preferencialmente que não seja que chegue uma mensagem no seu e-mail com código ou que chegue um SMS com código, que é um jeito bem preguiçoso de implementar isso, né? Teria que ser com um aplicativo específico que gere um código para você ter que acessar com base em senha, preferencialmente com base em autenticação biométrica, não só com senha, né? Sim. Dificultem esse tipo de coisa. Nem todo mundo vai ser alvo de um esquema de 10 milhões de reais, mas todo mundo pode ser alvo de um aplicativo pro outro, acharem um jeito de entrar na sua conta do banco, limparem a conta do banco, vai reclamar com quem, né? Então vale levar bem a sério esse tipo de coisa. É por essas e outras que tem muita gente que acha que esse negócio de IA ainda é uma modinha, entre aspas, né? Dá pra comparar um pouco com a bolha.com lá do início dos anos 2000. Esse negócio de internet aí, isso não tá com nada, é uma moda no momento, depois vai todo mundo abandonar e as coisas vão voltar a ser como eram. Então a gente tá vivendo isso com as IAs também. Não quer dizer que é uma modinha, não é uma modinha. Eu sinto muito, mas tem sim muito vapor em volta e um buzz muito grande, uma bolha. Tem um vídeo que é clássico dos anos 90, lá meados dos anos 90, que é o Bill Gates tentando explicar para o David Letterman o que é a internet. Sim! Nossa, eu vou deixar na descrição aqui. Perfeito. E esse vídeo, assim, sintetiza muito bem a gente tentando explicar o que é IA para as pessoas, né? Então, na entrevista lá, o David Letterman pergunta o que é web, o que é esse negócio de internet? Aí o Bill Gates todo assim, né? Não, é um lugar, assim, num computador, um servidor, as pessoas criam suas páginas lá, as lojas vão para lá, tal. Você pode assistir uma partida também de futebol e tal. Igual eu já faço na minha TV, é irônico assim, né? Não, mas é um vídeo, fica lá sempre, você pode ver a hora que você quiser. Igual eu faço com o meu videocassete? Igual como eu faço com o meu rádio? E ele tentando explicar e o negócio não vai ali. E o David Letterman toda hora sendo irônico ali com a web, né? Totalmente cético. Então, nossa, você voltar no tempo 30 anos e ver isso, e você ver o que a gente é hoje, né? Eu acho que com a IA a gente vai assistir a mesma coisa acontecendo, tá? Excelente paralelo. E dá pra ser as duas coisas. E Claro. Essa semana eu tava ouvindo o Jason Snell, ele definiu bem. É uma bolha? É. É revolucionário? Também. É as duas coisas. É gigantesco, vai mudar tudo, mas ao mesmo tempo tá inflado. E tem muita gente faturando alto com fumaça. Isso. Sorte das empresas que começaram lá antes, né? Lembra? gpt2pdf.com. Assina aqui $80 por mês pra gente transformar seu PDF, você conversar com o PDF. Sim, né? 3, 6 meses depois o ChatGPT implementou isso, pronto, né? Mas sempre vai ter essas empresas, o pessoal com muitas ideias e se move rápido. Mas não quer dizer que não seja importante, impactante e que, como a gente vai falar já, tem muita gente que vai acabar ficando mais exposta do que outras pessoas, algumas profissões. Então vale a pena se familiarizar, vale a pena você saber o que está rolando e não classificar só como uma modinha, só como uma bolha. Também é uma modinha e uma bolha. E cuidado, mas também é importante e impactante. Cuidado com os picaretas, os ladrões, os oportunistas. Nossa, você entra no Instagram, TikTok, Twitter, toda hora tem algum especialista em IA. Aí você vai ver, mas ele é especialista em IA, como assim? Aí você vai ver, não, eu vou te ensinar nesse curso aqui a ganhar dinheiro com IA. Ih, meu Deus do céu. Esse é o caminho, tá, gente? Pra você farejar o picareta ou não. Vou te ensinar a ganhar dinheiro com... não é alguém que tá num time de desenvolvimento, trabalhando com machine learning. Não, é sempre um picareta dizendo que você vai ficar rico com IA, tá? Volta aquilo que eu falei de quem é muito bom de estudo, não significa que vai ser bom de ensinar. Exato. A pessoa que está ocupada aprendendo e sendo muito boa, não vai ter tempo de fazer curso de coach de aprenda, né?
Me lembra quando saiu o Threads? Lembra, deu 5 minutos, Bia. Tinha livro na Amazon. Como fazer sucesso e adquirir 1 milhão de seguidores no Threads. Fala, cara, o negócio faz 5 minutos. E era tudo o quê? Pra piorar, gerado pelo ChatGPT. Aquela versão porca da primeira versão dele, que era muito boa pra época, mas que ficou velha rápido, né? Então, isso sempre vai existir, né? Agora, na sequência aqui de links que você me mandou nessa semana, esses dá pra fazer um gancho bom, né? Tem o pessoal que tá, né, os negacionistas da IA, pessoal que tá, né, a gente já falou sobre isso, mas tem uma outra categoria também que tá ganhando muita força, né, do pessoal relacionado à IA. Isso, então, um beijo pro Renê, o Renê é das antigas aí do Radinho, um beijo pra ele. Ele fez um tweet engraçado, assim, né? Ele falou que é assim que o mundo vai acabar, não por conta de uma super inteligência artificial, mas sim por um tsunami de robôs meia boca que foram lançados antes da hora. É pra fazer um paralelo com o que a gente tá falando dos charlatões da IA aqui, né? Os coaches e tal, o pessoal que jura que vai fazer você ficar rico com IA, né? Sim, tem muita experimentação, os robôs meia boca, sim, fazem parte dessa bolha, tá? E eles não vão durar muito, tá? Renê, pode ficar tranquilo, os robôs meia boca não vão acabar com o mundo, assim como não vai ter uma Skynet, vamos com calma, né? E eu percebo que na mídia também, youtubers, assim, eles gostam muito, porque dá views, dá likes, dá relevância, você sempre fazer uma análise, entre aspas, de IAs e avanços científicos, assim, sempre com um viés catastrofista, tá? Uhum. Sempre uma superdominância mundial, vai ter um Lex Luthor, uma mente maligna, assim, querendo dominar o mundo. Então, todo mundo querendo buzz, gente. Todo mundo querendo atenção, porque hoje a sua atenção é o maior commodity para um criador de conteúdo na web. Então, cuidado com quem tenta prometer o fim do mundo, ou então prometer muito dinheiro, porque nem uma coisa nem outra, tá? Vamos andar pelo caminho do meio aqui, que é mais seguro. E dá pra, olha um paralelo, né? Tem o Stanislav Petrov, que é conhecido como o homem que salvou o mundo. Porque lá no meio, no auge da Guerra Fria, acendeu lá, um russo, né? Acendeu um monte de luzinha lá no painel dele, que a Rússia estava sob um grande ataque nuclear dos Estados Unidos, era a função dele, se acendesse a luzinha, ele apertar o botão para mandar um monte de bomba de volta, e a luzinha na verdade era um bug, e ele falou, não, isso aqui tá com cara de bug, não vou fazer nada não. E aí se ele tivesse feito, aí sim, ia ogivas para os Estados Unidos, os americanos iam responder, aí seria o fim do mundo, né? Então, isso é o quê? Baseado em um problema que foi de uma automação que não tinha nada a ver com essa inteligência artificial, né? Mas poderia ser uma história de hoje em dia, que eu falar, tá vendo só, essas IAs são uma porcaria, nada disso funciona, isso vai acabar com o mundo, né, blá, blá, blá. Meio parecido, né? Então esse jeito que pode dar errado existe desde sempre, e as histórias que existem para comprovar que pode dar errado existem desde sempre, mas isso poderia ser de hoje, né? Essa matéria que o Renê, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ler, enfim, é uma matéria do The Economist, que fala sobre os contratos governamentais com todas as empresas de IA em um momento em que as próprias agências do governo olham e falam, cara, isso aqui não tá meio cru ainda, não dá para usar não. A gente tá gastando bilhões de dólares aqui com a promessa de que vai ser bom, né? Aí faz o quê, né? Um país faz um acordo com uma empresa de IA para ajudar na defesa, os outros países, a gente tem que fazer também, né? Para poder tá sempre parelho ali, mas todos eles concordam e falam, cara, na verdade, assim, a gente tá fazendo para garantir, porque de verdade mesmo não dá para confiar não, né? Mas sempre foi assim, né? Então, não porque que ia ser diferente, né? Com tudo no mundo, né, passa por tantas fases, tantas etapas, a gente tá passando por uma fase agora também, né? Exato, é difícil exatamente. enxergar, mas quando você se distancia um pouco das coisas para ver sobre uma perspectiva mais distanciada, eu acho que parece que fica mais nítido que a gente realmente está num momento de transição, assim, com muitas bolhas. Sim. Muitas bolhas. Exatamente. A gente sempre tá no mundo de transição com muitas bolhas. O talento está em diferenciar as bolhas, né? Sim. Mas acho que é por aí. Agora, nessa última semana, isso é uma coisa que eu acho que pode ajudar muita gente aqui. Vamos ver como é que se comporta ao longo das próximas semanas. Mas a OpenAI lançou agora, foi ontem que a gente está gravando na quarta-feira, lançou na terça-feira, 2 modelos abertos que você pode rodar localmente na sua máquina, dependendo do hardware da sua máquina, tá?
existe o GPT-OSS de 120 bilhões de parâmetros. Na verdade, ele tem 117 bilhões, mas você usa ali, dependendo da diferença, 5 bilhões por vez, né? E também o GPT-OSS de 20 bilhões de parâmetros. O de 120, eles falam, para mais propósito mais geral, se você tem necessidades para rodar isso local, mas a capacidade do raciocínio do modelo, que não é raciocínio, vamos pular essa parte, né? E que roda em uma única GPU H100, que custa tipo $10 mil, né? Ok. Existe o outro modelo, esse é de 20 bilhões de parâmetros, ele roda bem mais rápido, por ser menor, faz completo sentido, né? E é para uso local e casos mais especializados de uso. Ele tem 21 bilhões, na verdade, com 3,6 bilhões de parâmetros ativos. E essa versão mais leve, ela roda em dispositivos com a partir de 16 GB de RAM. Vai rodar pior do que num de 64 ou 128? Vai. Mas o ponto é, roda e é o primeiro modelo aberto assim, né? São pesos abertos, isso é bacana, que você mesmo consegue ali mexer, sabendo o que você está fazendo, né? Para poder ajustar como você precisa. É o primeiro modelo aberto desde o GPT-2, lembrando que é o OpenAI porque nasceu para fazer o lançamento de modelos abertos e para fazer a IA ser um presente do Prometheus moderno para a humanidade. Aí virou fechado porque começou a entrar dinheiro e falou, olha, esse negócio de dinheiro é bom, né? Aí corrompeu a história toda. O ponto é, eles tinham falado que, motivados pelo DeepSeek, né, que a gente falou no comecinho foi no começo do ano, né? Que loucura. Que trouxe atenção tudo para o código aberto, a Meta com os modelos Llama também, né? Trouxe mais atenção, pelo menos no ocidente, antes do DeepSeek, a modelos de código aberto também, tropeçaram no último modelo, mas ainda assim trouxeram atenção, né? A OpenAI também agora percebeu que precisa ter uma presença maior nesse mercado aberto e lançou esses modelos. Ele tem aquela licença Apache 2.0 que você pode usar, copiar, usa para comercial, faz o que você quiser com esse modelo. Interessante, vamos ver o que sai a partir disso. A parte de segurança, eles falaram, a gente está acrescentando a um risco de segurança mundial lançando esse modelo aberto. Porque modelo aberto, você roda local, você modifica como você quiser, entre aspas, né? Você pode montar um modelo que permita que você faça bobagem com ele. E eles falaram, existe o risco da pessoa botar na máquina, treinar, mexer nele até conseguir fazer uma receita de bomba nuclear no forno de casa. Dá para fazer. Esse é o risco do aberto. Quando você tem um modelo que roda na web, né, o próprio ChatGPT e os outros, você interage com o modelo, existem outros modelos só olhando a sua conversa. Sim. Se bater em alguma restrição de segurança, o modelo fala, opa, para. Aí ele interrompe a conversa e não deixa você seguir em frente. O local tem esse tipo de restrição algumas, mas é local. Ele é aberto, você pode, estou simplificando, tá? Desativar a segurança e fazer mesmo assim. Né? Então existe esse risco, porém a boa notícia é a seguinte, agora dá para usar um GPT moderno, grande, poderoso, localmente, assim como outros modelos locais. Um deles ainda é gigante, tem que ter um hardware muito bacana, mas esse menorzinho, que roda em devices com 16 GB de RAM a partir disso, eu acho que pode ajudar bastante gente no dia a dia. Né? Boa. E para vocês verem como a concorrência nesse campo é acirradíssima, todo mundo falando de modelo novo, ChatGPT, vem a Anthropic e lança o Opus 4.1 junto, assim, só para dar aquela sacudida, né? Então, realmente é um mercado muito acirrado e dá uma competição ferrenha, gente. Sim. Ainda não usei, tô de férias de Claude, mas vou voltar a assinar agora. Eu usei só o gratuito que eu tava de férias, né? Agora eu vou voltar pro pago e quero testar o 4.1 aí. Vamos ver se raciocínio, codificação, vamos ver se realmente tá melhorado, porque o Claude ainda é a minha plataforma favorita aí para esse tipo de tarefa. É o 4.1 Opus, que é já o modelo mais poderoso, mais parrudão dele, com a maior quantidade de parâmetros. É disponível só para quem paga mesmo, né? Tá no Cloud Code também, a ferramenta aqui. O Rambo tem usado bastante, tá sendo interessante ver como ele tem usado. E a parte de API é o mesmo custo do Opus 4 normal, e a promessa é que ele melhorou para codificação,
melhorou para tarefas envolvendo funções de agente, né? Fazer, agir, tomar decisões, cumprir tarefas mesmo sozinha. E a Anthropic falou, a gente estava muito focado em só lançar upgrades grandes, agora a gente está especializando esses upgrades para fazer tarefas específicas e fazer muito bem, ter avanços. Isso tudo está vindo o quê? Às vésperas, dizem que é amanhã, na quinta-feira, que vai sair o GPT-5 da OpenAI. Então essa semana está bem agitada. A expectativa é que esse GPT-5 não seja um grande avanço em relação ao que tem hoje e que o que ele vai trazer é o seguinte: ele vai ativar sozinho qual que é a melhor variante do modelo dependendo da sua tarefa. Porque hoje você vai no ChatGPT, é aquele carnaval, né? Sim. Você está lá com o modelo padrão, que é o GPT-4o, quero ver outro. Tem o O3, tem o O4 Mini, tem o O4 Mini High, tem outros, tem o 4.5, tem o 4.1, tem o 4.1 Mini. Você fala, tá, eu só quero a receita, né? Me ajuda. Uhum. Então ele um é melhor para raciocínio, outro é melhor para código, mas está confuso. De acordo com o que a OpenAI tinha dito, esses 5 não vai ter nada disso, né? Você vai entrar, vai perguntar, ele ali por baixo do capô vai escolher qual variante é melhor para responder a sua pergunta e vai ter, claro, mini variantes dele, não vai ser só um 5 empacotando os 4 ponto alguma coisa que já existem, né? Exato. Vamos ver. Vamos ver. Mas semaninha agitada para isso, né? Com certeza. E pra galera do código aberto, dos modelos abertos, que roda local, eu sei que muita gente nos grupos já vem futucando com isso, contem pra gente as impressões de vocês a respeito desses 2 GPT OSS, porque eu não rodo o modelo local, eu não tenho a necessidade e, francamente, não tenho o conhecimento técnico para fazer direito. Existem os programas, né? Tem o Llama, você baixa o modelo, instala e roda, eu sei. Existe o outro, esqueci o nome, mas eu deixo aqui na descrição, que faz basicamente a mesma coisa também, mas como eu nunca tive muita necessidade de rodar a coisa local, tô com acesso à internet, estou satisfeito usando o próprio ChatGPT, eu nunca fucei nisso. Então quem já fuça, quem já manja disso, quem vai bater o olho e falar, putz, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, fala pra gente. Vamos ajudar mais gente ainda a poder ter essas impressões, né, de uso, caso de uso de verdade. E quem também roda local, fala pra gente como. Se é com o Llama, que não tem nada a ver com o Llama da Meta. É uma confusão esse negócio de nome, né? Tem o LM Studio, eu lembrei o nome desse outro programa, que também. Você instala o programa, você pega o modelo, você baixa o modelo, arrasta pra dentro e você roda o modelo. Eles são pesados, etc., mas é como o pessoal tem feito. Conta pra gente, tá? Boa. E pra finalizar o episódio de hoje, teve um estudo. Vamos lá no Archive. Preta à vista. Esse episódio tá que tá, gente. Bia tá apimentada hoje, tô notando aqui. Tá pronta pra briga. É isso aí. Saiu no Archive, lembrando, Archive, plataforma que recebe estudos ligados à matemática, ciência, pré-print, sem revisão por pares, mas ainda assim tem muita coisa interessante por lá e que chama a atenção. É o caso desse estudo. É um estudo que mediu as implicações e os riscos ocupacionais da IA generativa. Na prática é o quê? Eles concluíram quais são as 40 profissões que mais estão expostas a serem afetadas ou eliminadas com a IA e as 40 profissões que estão mais protegidas e seguras que, pelo menos por enquanto, parece que a IA não vai poder substituir. O que te chamou a atenção? Por onde você quer começar a falar? Vamos lá. Bom, você já disse, né? Não está publicado ainda, falta revisão por pares, mas aquele pessoal ali, os autores, tem uma galera da Microsoft ali. Então, esse é o que chama atenção para começar. É uma galera que está realmente interessada com o futuro profissional, né? A Microsoft tem uma preocupação com isso, com IA generativo, o futuro das profissões, o futuro do trabalho, tudo aquilo que a gente já fala aqui, tá, gente? E, claro, baseado nas análises deles, eles listaram ali quais seriam as 40 profissões mais vulneráveis e menos vulneráveis, dá para dizer assim, Marcos? Talvez, sim. Né? Vulnerabilidade profissional com relação às IAs generativas. E dá um pano para manga isso aqui, gente, porque não tá muito diferente do que a gente poderia esperar. Né, nós temos lá dentista, cirurgião oral, bucomaxilofacial, ainda não são substituídos, então galera da odonto, ó. Engraçado que isso eu já escuto há muito tempo, desde quando eu assistia palestras sobre cirurgia robótica,
E o pessoal já falava isso, olha, a odontologia é uma área que é muito difícil de ser automatizada e substituída por robôs. Ainda que tenham robôs fazendo tarefas muito minuciosas, quem vai estar comandando o robô tem que ser alguém muito competente, muito fera no que faz, tá? Ele só vai usar um suporte ali que enxerga mais o que você enxerga, né? Você vai fazer uma excisão, por exemplo, de um tumor ali, que você tem que fazer uma margem de segurança, ou seja, você vai tirar um tumor, você sempre tira tecido sadio quando você remove um tumor. Com uma cirurgia robótica, você minimiza demais isso, então a recuperação é mais rápida, menos sequelas, menos efeitos colaterais, então o negócio fica muito preciso, mas assim como eu já tinha falado do cirurgião de coluna, né, gente, por mais high-tech que seja, a área tem que ter alguém muito bem preparado comandando tudo isso. Então, essa área de cirurgia aí dificilmente vai ter alguém substituindo, tá? Não posso dizer o mesmo com relação aos tradutores, por exemplo. Sim, Que estão no topo da lista ali dos mais ameaçados, né? Deixa eu dar um zoom aqui, peraí, você colocou a listinha aqui, eu não lembro de cor agora, mas tem lá os tradutores, intérpretes, historiadores, isso me chamou a atenção também, né? Curioso. Quem mais? Atendentes, escritores, autores. Ixi, Marcos, complicado para nós aqui. Eu também quero ser medical writer e tá difícil, viu? Eu adoro essa parte de escrever, o Marcos também adora escrever, mas eu sempre fico me questionando, né? Até que ponto eu devo investir nisso? Eu gostaria muito de ser uma medical writer, né? Já que eu tô estudando pesquisa clínica e tal, né? O medical writer, ele escreve, faz todos aqueles protocolos, os testes com medicamentos e novas terapias, novas tecnologias, e para uma agência aprovar aquilo, é feito um dossiê muito detalhado e alguém tem que escrever e explicar as coisas bem explicadinho, né? Esse é o papel do medical writer. E tá no topo da lista aqui também, escritores, autores. O que você achou das listas aqui, Marcos, dos mais e menos ameaçados? Uma coisa que eu observei logo de cara é que as profissões que estão protegidas, metade eu não sei nem falar o nome e não sei o que faz. Então eu achei interessante, tem muitas que são bastante, né, obscuras o suficiente para não estar... Oi? Flebotomistas? Exatamente, o que achas de um flebotomista? Tem que perguntar pra Lari, né? Depois eu procurei, é o pessoal que pega sangue, né, que coleta sangue, etc. Então são profissões, primeiro, né, que envolvem atividades mecânicas palpáveis, né, que nem envolve o digital. Então, eu não achei aqui, mas barbeiro. Barbeiro eu tô tranquilo, né? Porque não vai ter o GPT. Vai ter. E no escala infinita de tempo vai ter, né? Mas tá menos exposto do que o resto das profissões, né? E a gente já vê, por exemplo, especificamente sobre intérprete, tradutor, é um longo processo. Começou pré-Google Translate, com BERT, sempre foi uma das profissões mais expostas a esse tipo de coisa, porque era um desafio gigantesco. A humanidade tem problemas, na verdade até no próprio idioma, tem muito problema em se entender. Mas sempre teve a barreira de idiomas e sempre pareceu uma tecnologia mais propensa a ser desenvolvida para resolver. Né? Sim, historiador também, né? Historiador, por definição, é saber... estudar e saber, entender, investigar registros históricos para partir disso, ou você poder explicar, ou você contar, ou você talvez até... Então, é uma gama muito grande, um espectro grande, que é muito baseado em coletar, entender e processar informações antigas. O computador faz isso. Né? Então, não por coincidência, é logo a segunda profissão, né, que está aqui. E aí, sei lá, operador de telefone, né? Isso já é uma coisa que já vinha. Tem algumas dessas que já vinham sendo extintas há bastante tempo, né? Então, concierge eu achei curioso. Né? Telemarketer, por exemplo, ok, né? Isso me surpreende ainda existir do jeito que é hoje, porque era mesmo uma profissão que também estava fadada a passar por isso. Né? Editor, tá? Você até que falou sobre isso, né? Editor também... Aí já começa a esbarrar um pouco mais próximo do nosso umbigo, né? Então, o que me chama a atenção foi isso, né? As profissões mais seguras são umas que as pessoas não sabem que existem, não sabem dizer o que é, não tem muito... Né? Mas a gente vai deixar aqui.
Os critérios que eles usam, lembrando, né, que nem o estudo lá que a Microsoft concluiu que usar GPT deixa pessoas burras, né? Existem critérios específicos que foram delimitados para fazer o levantamento desse estudo. Então, eles analisaram 3 categorias, a parte de cobertura, o quanto da tarefa já pode ser ou vai ser cumprida pelos LLMs, a abrangência também da tarefa, que são coisas diferentes, né? Você pode fazer uma tarefa muito bem de um jeito, um pedaço muito bem, ou você pode fazer muito mal, só que tudo, né? Você tem que medir isso de formas diferentes, né? Com base nisso, fizeram um scorezão ali, e junto disso também eles levaram em conta a quantidade de pessoas que desempenham essas tarefas, né? Profissionais que fazem isso. Então, esse é um estudo que eu achei bem interessante. Certamente vai ter quem discorde da premissa, não da premissa, da forma como eles fizeram esse cálculo, mas aí, assim, né, ótimo. Então, eles pegam também e faz o seu levantamento e compartilha com todo mundo. E a gente fala aqui, né? Exato. E uma outra coisa também que eles fizeram, que eu achei interessante, foi categorizar o que é que a profissão oferece. Né? Então, oferecer informação para cliente. Isso pode ser diversos tipos de profissão. Né? Eles vão desde comissário de bordo, até host, até editor, que de certa forma está oferecendo também informação para clientes, apesar de ser um caminho mais longo, e não sei exatamente. Então, isso eu achei interessante, né? A transferência de talentos e o que cada categoria que vai ser impactada de formas diferentes por IA, qual que é o impacto que isso vai ter nas diferentes profissões. É um estudo bem legal, vale muito a pena dar uma espiadinha. E aí vem aquela pergunta que é óbvio que eu ia te fazer, né, Bia? Munidos dessa informação, e agora? Né? Partindo da premissa de que algumas profissões vão ser inevitavelmente afetadas, não vão ser eliminadas. Eu acho que vai seguir existindo intérprete, mas a quantidade vai reduzir. Né? A necessidade vai reduzir, porque vai ter empresa que... É que nem falar, as IAs desenhistas estão acabando com o emprego de ilustradores. Ok, mas a empresa que vai apelar para IA provavelmente ia pegar um clip art. Não ia necessariamente contratar, né, alguém para fazer um desenho específico. Então, partindo dessa premissa, qual que é o melhor jeito, vendo esse tsunami, vendo o meteoro, de se preparar para isso? Procurar uma nova habilidade, desenvolver uma nova habilidade... ver a melhor forma de você incorporar essa IA no seu dia a dia, partindo da premissa de que mesmo assim pode ser que a IA acabe substituindo, né, o que você faz. Como é que você prepara para isso? Se você não pode vencer a IA, junte-se a ela. Eu não tenho a menor dúvida que você dominar... É que nem nos anos 80 você tem que aprender inglês. Aí vem nos anos 2000, você tem que aprender a usar ferramentas digitais. E agora, nos anos 2020, você tem que, pelo menos, conhecer, saber usar as IAs, tá? Porque elas vieram para ficar, e não é só LLM não, né, gente? A gente está falando de tudo. Ferramentas analíticas, estatísticas, né? O cientista de dados está ali na lista dos ameaçados, mas um bom cientista de dados que saiba usar essas ferramentas vai se sobressair aos demais. Então, não enxerga a IA como uma inimiga, tá? Tente dominá-la, tomá-la para você, para que você se destaque na sua carreira, não importa qual seja. Excelente. Quem concorda ou quem discorda, já sabe, né? gigahertz.fm/feedback, ou pode falar com a Bia também, que ela vai lembrar o Telegram já, mas antes eu vou agradecer vocês que deixam os reviews, as avaliações, que mandam os follow-ups, mandam os feedbacks, mandam as perguntas, mandam as dicas e mandam as críticas também, sempre que educadas, são muito bem-vindas. Obrigado, ExpressVPN, também pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que ajudam a colocar ele em pé e também vocês, ouvintes, mandando dicas, sugestões, comentários, sugerindo pautas, mandando links. E eu quero saber mais de vocês sobre os assuntos que nós comentamos hoje, sobre o que vocês querem que a gente comente. Vocês que estudam, que trabalham, que usam IA, estão em mudança de carreira, se sentem ameaçados pela IA também ou querem abraçar com os 2 braços e de forma bem apertada a tecnologia na vida de vocês? Contem para mim, tá? O meu Telegram está aberto, é só vocês mandarem uma mensagem
direta para mim, @biacunze. E se vocês quiserem participar dos nossos grupos de discussão, como o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o IA na Prática do Albert, tem o meu canal do YouTube, com o projeto Work and Study with Me, que vai voltar semana que vem, agora que acabaram as férias. Quer aprender a ser mais organizado, produtivo, manda uma mensagem no meu Telegram, @biacunze, e fala: Bia, me manda o sacolão de links aí, que eu mando o link para todos os grupos e projetos aí para vocês escolherem onde vocês querem entrar, tá bom? Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Apresento para a Alura o IA sob controle. E vocês me encontram lá no que eu escrevo no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.